O chá da Tati tá diferente hoje. Você que tá acostumado com a Tatiana aqui entrevistando convidados, hoje vai sentir a diferença da falta da Tati nessa cadeira aqui para estar em outro lugar. Ela tá aqui. Que história é essa, Thaís? O Chá da Tati hoje traz como convidado Tatiana Neves, a própria Tati. Pois é, o Chá da Tati hoje vai explicar um pouquinho sobre o Chá da Tati e a Tatiana, nossa apresentadora. Bem-vinda, Tati. Tudo bem com você? O que está acontecendo? Não tem... Oi, gente. Tudo bem? O que está acontecendo? Esse oi, gente, é tão icônico, né, da Tatiana Neves, que ela fica perdida quando ela tá no lugar dos outros, né? Mas é isso, Tati. Nós vamos começar o programa falando como surgiu o Chá da Tati. Ok, eu vou entrar nessa. Bom, oi, gente. O Chá da Tati surgiu... Pera, que eu tô um pouco nervosa agora. O Chá da Tati surgiu em 2021. Minha cunhada, Luciana, Luciana, esposa do meu irmão, enfim, é uma pessoa que era muito... Ixi, já comecei a chorar porque eu não tô entendendo nada, mas vamos lá. Querida. Uma pessoa que era luz na minha vida, a pessoa para quem eu recorria em alguns momentos da minha vida. E... sabe quando é irmã, assim, irmã de alma, assim. E todas as vezes que a gente tinha problemas muito, muito sérios, a gente se ligava e a gente falava coisas que as pessoas nem imaginavam que a gente tinha de contato. E ela me dizia assim: você precisa se comunicar com as pessoas, você precisa falar com as pessoas, você precisa tá lá para as pessoas. O YouTube estava muito em voga no momento, sempre as pessoas trabalhando com o YouTube e ela dizia que eu devia fazer isso e eu dizia não, e arrastava. Ela faleceu em 2021 por conta da Covid. Ela foi diagnosticada com a Covid e em uma semana ela faleceu. E eu não tenho o hábito de chorar pelas pessoas, não é de chorar. Eu sinto, eu sofro, mas a vida continua e a gente precisa lembrar o que as pessoas têm de bom. Eu quero sempre olhar de algum jeito positivo para a vida, então um jeito de homenageá-la, de honrá-la, de levar tudo que ela me dizia, foi me comunicando com as pessoas. Foi assim que surgiu o Chá da Tati no Instagram, na época, que tinha muita live, e eu fui uma delas, e isso foi acontecendo, foi assim que surgiu. O Chá da Tati. Bom, para quem está chegando agora, a Tatiana não sabia que faríamos hoje, então ela tá toda perdida aqui, tá tentando procurar palavras, enfim, tá gaguejando, tá tentando descobrir o que conversar com o teórico convidado, né? Mas vamos lá. Tô fazendo sinal aqui, não põe o ponto, Tatiana, você vai pôr o ponto só quando eu falar, tá bom? Mas vamos lá, a Tati tá aqui explicando como foi o início do Chá da Tati, mas pra gente entender qual é a essência do Chá da Tati, a gente precisa entender quem é Tatiana Neves. Tati, você nasceu em São Paulo, né? Cresceu naquela cidade grande e depois veio para Peruíbe, enfim, né? Então conta um pouquinho da sua trajetória, como que você começou? Você já pensava desde criança assim, nossa, eu quero ser apresentadora de TV, alguma coisa assim? Bom, a primeira coisa que eu vou dizer, gente, é que eu tô respirando profundamente, então fazer esses programas tem trazido valias para me acalmar e para entender um pouco o que está acontecendo. Mas sim, eu sou paulistana, eu nasci na freguesia do Ó, como diria Gilberto Gil, né? A música Sou da Freguesia do Ó, nascida na maternidade da freguesia, então paulistana que eu digo da nata mesmo. Estou em Peruíbe há 16 anos, basicamente. Nunca pensei em ser apresentadora de TV. Na verdade, embora tenha sido muito latente em mim ser expansiva, ser emocionada, estar sempre entrando em contato com as pessoas, sorrindo para as pessoas, estar em contato com as pessoas e sempre trabalhar com atendimento ao público, que foi o telemarketing da época, foi muito fácil para mim. Eu
não me reconhecia como alguém que estaria na frente de outras pessoas trazendo conteúdos e falando. Foi mesmo quando a Luciana faleceu que a visão do outro me fez ter coragem de vir para cá. Entendi. Enquanto a Tatiana vai silenciando o celular dela para não atrapalhar na gravação, é que ela não tá acostumada com a gravação, gente. Eu não sabia. Então, enquanto ela tá silenciando o celular dela, eu vou adiantando para vocês aqui. A Tatiana, apesar de não ter nascido com esse sonho, ela veio de um berço artístico. O pai dela é artista, perdão. O que o seu pai te ensinou, né? O que você vem do seu pai, né? O que é seu hoje, que é reflexo dele? Aí vai pegar um pouco pesado, peraí. O meu pai, a música, na verdade, sempre foi muito latente em casa. Meu pai é cantor e desde que eu me entendo por gente em casa, nós tivemos sempre meu pai ensaiando com a banda que ele tinha em casa, música. Tem essa veia artística no sentido de estar aberto para as coisas que vão acontecendo na vida, de olhar sempre de um jeito mais lúdico para as coisas, de tentar o meu pai tem essa característica, né, de levar o que a gente tem de melhor para as outras pessoas. Então acho que, não sei se da veia artística de fato, mas da personalidade, tinha uma coisa que ele sempre fez ao se colocar no palco, quando ele se colocava em um certo destaque, que era de usar a sua posição como um tipo de comunicação, que era a música, para tocar o sentimento e na alma das pessoas de um jeito que as fizessem felizes. E isso veio dele, veio da essência dele, e da essência da minha mãe de acompanhá-lo e de acreditar nisso, fez com que, de alguma forma, eu também trouxesse para a cara que o Chá da Tati tem hoje, né? De me comunicar com algo que talvez traga benefícios para as pessoas, ou tentar. Tá respirando, Tati? Vamos lá. A Tatiana ela falou muito de como ela lembra um pouco do pai dela, né? Mas ela tem muito do pai dela também como aparência. Sim. Ela é a cara do Carlinhos, que é cantor, apesar de ter um pouco da Dona Nilza ali, que é a mãe dela. Mas tô sabendo que são seus maiores fãs, né? Quem assiste você assim, sem perder nenhum programa, todas as estreias, né? Estão lá assistindo às 8 horas da noite, acabou na mira, tá lá assistindo. Então, Tatiana, mas o que você vê influenciando outras pessoas? Você já teve um feedback, assim, no sentido de, putz, o seu programa tá me ajudando. Fora aqueles que vêm toda semana aqui, né, no Momento Maná, mas o que você tem de feedback, assim? Já teve alguma vez que alguém virou pra você e falou assim, olha, você é aquela mulher lá do programa, eu assisto, minha mulher assiste, alguém já chegou assim pra você? Já foi, eu vou falar, a cidade é pequena, né? Sim. Uma cidade pequena, mas embora a gente tenha aqui outros lugares, eu vou contar, sei lá, acho que 2 casos que foram icônicos, porque você falou do Namira, e isso é um deles. Eu tava no CRIO, eu tava andando no CRIO, passei para ir no CRIO e tinham 3 senhores conversando assim na porta do CRIO, falando sobre uma matéria que aconteceu no Namira. E, enfim, estavam comentando alguma coisa que o Cristian tinha falado, alguma coisa que foi pauta do programa naquela semana, e eu passei por trás deles para ir para a farmácia. E o rapaz que estava falando, esse senhor que estava conversando com os outros senhores, eu vou encenar para você, Thaís, ele fez assim, ó. E ficou me olhando. E aí eu fiquei assim, porque eu me interessei pelo assunto, ele estava falando pelo Namira, então era aqui, eu fiquei olhando para ele e sorri, é uma característica minha, né, de sorrir para estranhos, e a gente fala muito sobre isso. E eu não tinha noção de que a pessoa poderia de fato ter me reconhecido. Fui na farmácia e quando eu saí, ele disse para mim, oi, tudo bem, com um baita de um sorriso. E de que me viu aqui na TV, enfim, aí. Ele sacou quem era, né? Sabia quem era. Ele falou, agora eu lembrei quem é. Sei quem é. E aí, oi, tudo bem? Não sei o que, desenvolvemos uma conversa. E uma coisa que foi muito icônica, assim, eu acho, que eu tava no 99 indo para casa,
E eu falo muito, gente, eu não falo só aqui com vocês, eu falo na vida e converso muito. 99 eu vou conversando sobre a vida, falo. É o normal, né? A gente entra e vai destrinchando, eu tô né? gelada, você acredita? E eu tava no 99, enfim, conversamos sobre várias questões, e aí eu fui entregar o cartão, ele me entregou o cartão dele, e eu fui entregar o meu cartão, que tá com o nome Chá da Tati, e aí ele fez, eu também vou ensinar de novo, e ele pegou o cartão e fez, nossa, eu não achei que eu tava carregando uma artista no carro, e não sei o que, eu falei, não é isso, ele falou, minha mulher te assiste, toda semana, não sei o quê, e aí começou a falar disso e disse, eu assisto na mira, não, eu assisto muito na mira, mas eu vou começar a te assistir também, porque você é do mesmo jeito, não sei o que, falando da simpatia, quer dizer, ele não reconheceu, gente, porque aqui eu tô maquiada, não sei o que, eu normalmente na vida não ando assim, não. Normal, né? A TV traz um pouquinho também disso, né? A fama, né? Um pouquinho da fama. A gente pensando assim, né? Daqui a pouquinho eu vou te falar sobre ter esse reconhecimento, né, das pessoas, né, porque normalmente quando a gente começa um programa, se comunicar, a gente quer o quê? Mostrar para alguém algum caminho, enfim, mostrar que é além de você, né, e você vê que o reconhecimento chega quando, por exemplo, lá no Nona Rosa, eu tô tomando aqui o cafezinho, né, é chá da Tati, mas eu tô no café, que ganhamos lá da Nona Rosa, né, da Andresa na Nona Rosa. E a Nona Rosa, ela reconhece tanto o programa que hoje existe o Chá da Tati, foi fabricado com ingredientes selecionados, enfim, tudo lá na Nona Rosa Conveniências, né, baseado na Tatiana, aquilo que a Tatiana traz, né, que é a doçura, a refrescância, dá um acolhimento, né, e a Tatiana foi lá, na verdade, a Andresa, né, falou, olha, Tati, não tem como, eu vou ter que criar o chá da Tati, de fato, para que as pessoas sintam o sabor. É outro sentido, além daquela que a gente tem de ver, né, na TV e tudo mais. Por quê? Porque a Nona Rosa é uma conveniência, né, que fica ali em Ana Dias, e vamos ver um pouquinho mais sobre a Nona Rosa. Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Quer se sentir em casa, confortável, naquele ambiente meio que na roça, no sítio, na natureza? Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Esse é o Café Colonial, que você pode reservar para curtir com a família e amigos. Cafés especiais e delícias artesanais em mesa cuidadosamente organizada com todo carinho. Mas precisa agendar com pelo menos 24 horas de antecedência. Informações e contato na legenda. Nona Rosa fica na rodovia SP55 Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 356, dentro do Alto Posto Ana Dias, pertinho de Peruíbe. Aproveite para passear. Aqui tem opções bem legais para presentes ou para sua casa. E tem a mesa posta, montada especialmente para você no dia a dia. Peça 1 hora antes e quando chegar estará tudo prontinho. Uma homenagem a Doce Vovó. Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. É isso, gente. Tenha a curiosidade de ir lá no Nona Rosa. Caso você não conheça, vá lá conhecer. Experimente o chá da Tati, inclusive, tá? Tem lá no menu. Então, Tatiana, como que foi? Como que é essa experiência do reconhecimento? E aí eu não tô nem falando do carinho de fã ou de alguém que falou assim, nossa, é a Tatiana, né? Como que é? O que você sente, assim, fazendo o chá da Tati? Assim, Thaís, ou pessoal, assim, o Chá da Tati, pra mim, eu vou chamar de segunda casa real, assim, porque aqui eu tenho a liberdade de ser, de fato, quem sou e de trazer pessoas e questões que, de fato, eu acredito. Então, eu não sei se eu estou respondendo o que você está me perguntando, mas é muito gostoso quando, nos bilhetes ou no feedback que eu recebo, as pessoas falam sobre... Eu estava pensando, e isso é um assunto que me emociona, eu até peço desculpas, mas eu estava aqui, eu estava em casa, eu não sabia por onde começar, por onde procurar, e o seu programa me ajudou a entender um pouco melhor e descobrir novas terapias, e teve um deles, eu nem lembro qual foi o programa, que falou sobre... Eu fiz isso com meu marido e que foi maravilhoso, eu nem lembro qual foi, mas as pessoas se conectarem comigo de alguma forma
e se conectarem com elas mesmas. Isso não é clichê, isso é algo que eu sinto de volta, né? Nos bilhetes, nos abraços, nas falas. E a Nona Rosa, por exemplo, o Maná, que a gente vai falar, que eu acho que a gente vai falar, a gente tá... eles têm me trazido uma sensação de satisfação nessa questão de também estarem conectados com essa linha de acolhimento, de aconchego, de saúde, e enfim. E Tatiana, pessoalmente, assim, como que foi mudar do Instagram, que foi quando tudo começou, né? Que começou por ali, por lives, enfim, e depois passou para a TV, certo? Como que foi essa mudança? O seu diretor é muito chato? O que abalou aí na sua vida pessoal? Na verdade, sendo muito honesta para vocês, eu estava desesperada. Porque fazendo Instagram, gente, é uma coisa de segurar aqui no rosto. Eu falava com pessoas muito próximas, muito conhecidas, eu conseguia falar sem... É muito engraçado porque é diferente. A gente tem um retorno na hora das pessoas, então as pessoas que entravam no Instagram escreviam, estavam ali conversando conosco, mas de qualquer forma eu estava segura no ambiente familiar, né? Eu fazia isso do meu quarto para falar com as pessoas. E vir para a TV foi alguns desafios, né? Fisicamente, porque eu me vejo como uma mulher gorda que ia sair da minha segurança de rosto, que eu posso fazer caras e bocas, posso colocar filtros, entre outras coisas, a vir para frente da TV de corpo inteiro, para as pessoas me verem como de fato eu sou, por fora, né? Eu digo. E um outro desafio foi porque, engraçado, isso eu acho que a gente nem comentou em nenhum outro momento, eu me sentia muito sozinha fazendo o programa Chá da Tati, porque era muito meu, de fato, eu que tinha que ver o tempo, eu que devia pensar, eu que devia entender aquilo que eu estava falando, podia falar qualquer coisa, e vir para a EBS TV, eu falo uma coisa que eu achei que eu não teria, que eu não me acostumaria, era o ponto. E agora eu tô querendo colocar o ponto de qualquer jeito, que vocês não estão deixando. Porque a voz da consciência ali me deixa mais calma e mais livre para estar conversando com o meu convidado, e as coisas principais estão sempre sendo colocadas para mim. Olha o seu tempo, olha aqui, olha como é que funciona. E, ao contrário, não me senti... Embora eu estivesse muito nervosa, depois do primeiro programa, eu vou ser sincera com vocês, eu relaxei. Tipo, ok, é isso, vambora. Não sei se... Bola pra frente. Bola pra frente, é aqui que eu tô. Essa voz da consciência, né, que fala assim, é uma coisa que me faz me sentir mais segura para na hora de estar apresentando para vocês, para as pessoas. Porque se eu errar, tem alguém aqui que vai falar, ó, não é bem por aí. Ou olha o tempo, ó, tá para acabar. E aí eu acabo não passando, né? Me passando, como dizia. A BSTV tem aqui na programação, tem filmes, tem novelas, tínhamos o programa policial, que ainda tem, né? A época, eu tô falando antes de iniciar o Chá da Tati, né? Tem de comédia, enfim, tem programas focados em outras coisas. Tem o do esporte. Como foi integrar essa grade, né, de programação em que você foi o rosto, é o rosto ainda hoje, né? Mas começou lá atrás, né? Ó, você vai ser o rosto das entrevistas na TV. Como que foi tudo isso? Como você recebeu a notícia, assim, não depois, né, de começar a gravar, assim, como que foi receber essa notícia? O que você pensou? Eu vou dizer pra vocês, primeiro, eu achei que eu não merecia, tipo, será que eu vou dar conta disso? Será que eu né, é disso, é você abrir para uma casa, levar um nome da BSTV, o nome da cidade de Peruíbe, que é uma cidade que tem essa TV que se estende, né, de Peruíbe à Baixada Santista. Eu falei, será que eu vou conseguir, gente? Porque uma coisa é os assuntos que eu gostava de falar, outra coisa é você desafiar a abrir o seu universo, porque aqui na casa a gente tem que abrir para falar com pessoas que às vezes fogem a minha zona de conforto, né? Às vezes eu vou falar de um assunto que eu não sei, ou que eu não vivenciei, ou que eu preciso falar, ou que é de domínio público. E isso para mim foi desafiador. Eu fiquei
muito receosa, não só quando eu volto para o físico, né, de como seria aparecer, como seria cenário, como seria interagir com as câmeras, mas também assim, será que eu tenho capacidade de... E não era só uma dúvida da minha pessoa, mas é quando você olha para a qualidade. Eu vou colocar um exemplo para vocês que eu falo do Namir, eu assisti o Semana, ou quando você vê a Central, que tem questões muito técnicas envolvidas, você se questiona, né, lá é meu lugar? E será que eu vou conseguir? Será que eu vou atingir a expectativa de outras pessoas nesse lugar? Então, não sei se eu te respondi, mas foram questões muito fortes, muito... Esse não sei se te respondi, é engraçado. É muito estranho! É porque quem tá acostumado a ficar aqui, na hora que muda de lugar, você fica... Tô falando certo, né? Mas o Chá da Tati é importante porque a gente abrange diversos temas, né? Um deles que a gente está falando atualmente é em relação às enchentes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, né? A cheia que está prejudicando lá, a cheia do Guaíba, né? A gente está passando aqui no GC o número que é o Pix, né? Para quem quer fazer alguma doação para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que se você for pensar em acolhimento, está praticamente um estado inteiro sem casa, sem trabalho, enfim, sem renda. Inclusive tem familiares próximos, né, que estão por lá, né, Tatiana? Então quem tiver interesse e quiser enviar o Pix, a chave Pix lá, né, a divulgada oficial, é o CNPJ 92 958 800 1000 contra 38. Mas eu vou falar também sobre uma possibilidade. A pessoa que não quer só, não tem como só mandar dinheiro, ou enfim, seja lá o que for, e tiver um interesse, por exemplo, eu gosto do Chaves e do Chapolin, tá? Eu vou divulgar aqui também o site, tem um site, tá aqui, né? Loja da Vizinhança, que é relacionado ao Chapolin, ao Chaves, enfim, tudo relacionado ao Chespirito, né? Sim. Que, né, o Bolanhos, enfim, que eles, nesse mês de maio, todas as vendas que eles estão realizando, aquilo que você consome deles, o valor vai para o Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, eu tô comprando algo para mim, e ao mesmo tempo eu já estou ajudando o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Você não sai, entre aspas, um prejuízo ali, entendeu? Pelo menos você está investindo em alguma coisa assim, caso você queira, né? Então, quem tiver interesse, entra aqui no www.lojadavizinhança.com.br e faz lá uma compra lá do Chaves, do Chapolin, enfim, presenteia alguém que gosta e você vai estar ajudando duas pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Eu gostaria de falar isso, por quê? Porque o Chá da Tati é muito abrangente, né? A gente fala aqui sobre todos os temas possíveis. E quando veio para a TV, né? A gente teve esse interesse exatamente por conta disso, né? E, Tatiana, você começou o Chá da Tati pensando em eu vou só me ajudar ou eu vou ajudar os outros também? Porque esse negócio de, não, eu vou gravar por causa que minha cunhada falou que eu deveria conversar com os outros, tá? Mas você tava pensando assim, não, eu vou fazer um programa para mim, ou eu vou fazer um programa que eu tenho a intenção de levar informação de fato aos outros? Na verdade, Tata, respiro, acho que é a palavra. A gente estava no meio da pandemia, muita gente estava fazendo live, a gente estava num momento que eu nem preciso, quando a gente fala em Covid, é um assunto que mais uma vez me emociona, porque o que faltava nas pessoas era ar, né, da doença, mas eu acho que outras pessoas faltavam trancadas em suas casas, tendo que ir para home office ou com dúvidas de como seria. Foi um momento muito, muito peculiar. E eu acho que eu queria trazer um respiro para as pessoas. Respiro no sentido que eu não podia ser literal, né? Mas eu queria trazer a possibilidade de desanuviar, de pensar em outras coisas, e de fazer com que as pessoas se sentissem motivadas. Eu vou falar uma coisa muito utópica, muito longe, mas ser uma semente na vontade das pessoas continuarem vivendo. No sentido de estarem presas em suas casas ou consumindo coisas que você não sabe de se vou tentar levar um respiro, um ânimo, uma mensagem, pessoas se descobrindo suas profissões, que começou assim, eu falando, qual a sua profissão, da onde você vem? Então era muito
por aí, e depois a coisa começou a se tornar um pouco mais essa necessidade de falar sobre saúde mental, sobre saúde física. Isso foi tomando forma depois, mas a ideia foi essa, de trazer um respiro para as pessoas, não físico, mas mental, quem sabe. Entendi. E Tatiana não é só apresentadora de TV, apesar de não ser só, né, a questão. A questão é que Tatiana, ela é formada em marketing, ela trabalha também na área, atua na área. Além disso, ela tem filho, enfim, tem toda uma vida, né, por trás do Chá da Tati. Quem é Tatiana, para quem tá vendo aqui? Essa pergunta eu lembro do programa do Marcelo. Quem é você? Que ele olhou para a câmera, né? E a gente começa a se questionar quem sou. Eu posso dizer que eu sou alguém que hoje, muita terapia, muitas conversas, eu vou falar de mim. Eu sou alguém que acredito na gentileza, que acredito na bondade, que acredito que para a gente ter... Acredito, e eu falo das minhas crenças, porque é assim que eu tento levar a vida. Eu acredito que se a gente vai para um caminho mais leve de vida, como no marketing, não ser vou colocar um exemplo, o marketing da empresa que eu trabalho só é um marketing efetivo, porque não é um marketing que engana ninguém. Né? A gente não tem interesse de vender o produto, efetivamente fazer... engolir a goela abaixo, mas é você mostrar o quanto aquilo que você trabalha pode trazer benefícios para a vida de quem consome. E eu acredito nisso. A Tatiana, quando fala com vocês, eu tenho um filho de alma, eu vou chamar assim, é um filho de alma em que a gente junto foi descobrindo como fazer com que ele estivesse nessa vida de uma maneira mais plena e consciente e livre. Na minha vida, às vezes, não é fácil quando você está dentro de um contexto civil, né, no meio de uma civilização ou de uma história em que as pessoas perderam a sutileza, a gentileza, o jeito de lidar com as pessoas. Então eu sou chamada de emocionada, né, assim, no dia a dia tem um termo muito usado, que eu choro muito. Eu sou oral, como diz Marcelo, Marcelo, terapeuta que vem aqui, que choro muito, agrego muito, amo as pessoas, estou ali, não filtro quem são, tomo muito na cabeça, tenho um problema seríssimo com organização. Então, a Tati eu resumiria que é alguém que acredita de fato que o lado bom sempre vence. Eu acho que essa seria a minha frase. Muito bom, a Tati é uma pessoa leve. E leveza me lembra o Maná, o mercado natural. Porque o Maná é muito acolhedor, é dessa maneira. Ele tem produtos que trazem para o seu dia a dia essa leveza. Para quem é vegano, para quem é vegetariano, para quem realmente só quer cuidar da vida alimentar, né, e tem interesse em produtos naturais, o Maná é esse lugar. Você vai ser super bem atendido. Se você não tiver tempo, eles levam até você aquilo que você precisa. E o Maná tá aqui, ó. Que se quiser, dá para pedir pelo delivery, fica aí na tela, né? E o Maná acredita tanto, não só na venda, né, dos produtos, ele acredita tanto nas pessoas que ele trouxe ao Chá da Tati o Momento Maná. Que é o quê? É um momento leve que a gente traz mensagens de quem tá lá fora assistindo ao programa e falando algo sobre o programa ou falando algo para outra pessoa. Enfim, a gente vai ver aqui, agora, se você puder soltar o VT, de uma pessoa que acredita no Chá da Tati. Já coloquei o retorno, tô aqui. A importância do programa Chá da Tati para a BS TV é muito além de ser mais um programa na televisão. Ele tem um formato que, além de atender as mulheres e o cidadão de modo geral, a Tati ela tem um trabalho muito próximo do telespectador e das pautas que ela vive no programa. Ela tem muita empatia. É um programa que tem essa empatia com a agenda do telespectador, com a agenda do público dela e com o tema que é abordado. Ela não tem nenhum pudor e nenhuma limitação de mostrar também
fragilidades, como todos nós, telespectadores, muitas vezes também temos. Daí a importância do formato do Chá da Tati. Além de ser um programa muito importante para a grade, é um programa que tem empatia com o público, com suas dores, frustrações e alegrias, fazendo do programa um programa diferente, muito importante para a nossa grade. A sensibilidade da Tati sendo afetada, ela aqui quase chorando ou já chorando, né? Como bem o Kristen, que é responsável aqui pela programação da TV, né, disse, ela se sensibiliza, ela não se preocupa em demonstrar que ela é uma pessoa como qualquer um aqui, não tem aquela coisa de ser, nossa, eu sou super forte, super poderoso, apesar de ser, né, todo mundo sabe que o ser humano comum tem suas fragilidades, e essa é a Tatiana. Gostou do recado, Tatiana? Tá dando para aprender? Sim, eu quero agradecer de cara, entrar aqui, e eu vou falar de comunicadores, né? Calma, Calma, gente. Você ser um pouco breve. Não, rapidinho, mas é conhecer comunicadores como o Kristen, que tem uma importância genuína na cidade e tal. É um desafio, porque ele mesmo, quantas vezes, gente, vocês não sabem, terminava um programa e o Kristen, Thaís, ele ia com, Tati, vamos conversar? E vocês me davam dicas e toques, então, obrigada, Cris. Mesmo. Então, as pessoas acreditam em você, Tatiana. E assim, o Maná, ele traz essa sensação, né, de aconchego. Por exemplo, vamos soltar o próximo vídeo para Tatiana. Ai, meu Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu filho. Então, o que eu tenho para dizer sobre Tatiana Neves? Bom, eu tenho mais ou menos uma reclamação a fazer. Que ela continue sendo essa pessoa extremamente incrível, tá bom? E que ela tem uma coisa que até hoje eu tento ter, que é a questão da comunicação. A dela é de um jeito absurdo. Ela se conecta com as pessoas de um jeito tão extraordinário que ela estando na TV, ela abre um leque de possibilidades gigantescas. E que eu quero que ela tenha muita prosperidade, que ela continue dando informações para pessoas, curiosidades, e que eu tenho tudo a desejar, tá bom? Um beijo, gente, se cuidem. O Fê é espetacular, né? Mensagem do Felipe, que é filho da Tatiana, né? Tem o que? 22 anos ele, né? Ó, pra você ver, né? Ele sente, ele tá lá, ela tá aqui gravando e tal, né? Deixou ele lá, né? Vamos dizer, tudo bem que ele já tá grande, né? Mas ele vê a importância da Tatiana na TV. Como que é esse apoio dentro de casa, Tatiana? Assim, Tatá, eu vou... Gente, vocês viram meu filho? Meu filho é uma luz na minha vida. É clichê dizer isso, mas o que eu digo é que a gente vai aprendendo um com o outro todo dia, toda hora. E eu vejo quando a gente entra... Vou contar uma história rápida. A gente entra no Uber e a gente mora a uma certa distância. E ele também conversa com o Uber para saber a vida do Uber. E ele fala que isso é uma das coisas que ele aprendeu comigo, que é essa comunicação que ele falou, que ele queria ter, e ele usa disso para se tornar sempre alguém melhor. E, enfim, é meu filho. Tá vendo a importância do Momento Maná? Ele traz isso, aconchego, a empatia. O Maná, o Mercado Natural, fica lá na Avenida Padre Anchieta, 4691, no 3 Marias, em frente ao Extra ali. Você vai conseguir produtos excelentes, naturais, enfim, vai conseguir tudo que você precisa. Caso você não consiga ir lá, pode entrar em contato pelo 13 996 60 7742 e solicitar aquilo que você quer. Eles encaminham para você sem problema algum, né? Tatiana, por exemplo, faz muito uso do Maná, né, desse telefone,
fone, é uma pessoa fit agora, então o Maná ajuda nisso, ajuda na sua alimentação, ajuda você a se manter aí no dia a dia, sem extrapolar muito, né? Lógico, com coisa gostosa, né? Coisa gostosa, porque, desculpa, a gente gosta de comer, né? Aí tem que comer certo, né, Tatiana? Não pode tomar refrigerante, né, Tatiana? Deus. Mas eu vou fazer um depoimento rápido. A gente foi pra academia esses dias, a gente tá começando, você tá comigo lá. E aí você falou pra mim, eu falei, gente, eu preciso tomar café da manhã, o que eu vou comer? Desesperada, porque quando você pensa no Maná, sei lá, não tô fazendo nem a propaganda, tô falando de mim mesmo, Tatiana. Você pensa nas coisas prontas, no chá, na erva, eu tava no trabalho. Eu falei, aí você pensa em pão na chapa, você vai ligar na padaria, sei lá, que você vai comprar. Não sei. E aí eu falei, cara, eu preciso comer alguma coisa saudável e tal. Aí eu, Tati, liga no Maná, vê o que eles têm. E aí eles tinham coisas, uns itens pro café da manhã, sem açúcar, um negocinho lá que era o whey, todo trabalhado com 0 açúcar e tal, e rapidinho entregaram pra mim no trabalho. E aí eu falei, cara, até isso dá pra pedir lá, castanha, essas coisas pra gente fazer quebra correta. E enfim, eu uso muito o serviço deles. O interessante da Tatiana é que todo mundo que tá aqui no programa, né, o apoio cultural do programa, acredita nela porque conhece ela muito de perto, né, o Maná, a Nona Rosa, enfim, a Central do Empreendedor. Todo mundo que tá aqui acredita na Tatiana porque conhece a Tatiana, conhece o trabalho, a vida da Tatiana. Mas, Tatiana, o que pouca gente sabe é que você, sim, apesar de ter um tempo aí de sedentarismo e tudo mais, você sempre gostou muito de esporte. Você jogava, não é? Sim. Conta um pouquinho dessa sua vida adolescente aí que você jogava e poderia ter ido para um clube aí famoso aí, né, de hand, né? E desistiu. Meu Deus, conta aí um pouquinho pra gente. Eu tive um professores para mim são os donos da pirâmide toda, sabe assim? Para não falar um palavrão, para mim são os professores, e eu tive um professor, Ricardo Novo, foi meu professor de escola de educação física. Eu sempre gostei de educação física, também fui muito incentivada a isso, mas o Ricardo Novo, quando entrou para a escola onde eu estudava, a gente tinha esporte, escola, esporte. Eu acho que isso está até diferente hoje em dia. Eu ficava na quadra, Thaís, das 7 da manhã ao meio-dia, ia para casa, tomava banho, me trocava e ia para a escola estudar. E aos sábados ele abriu a escola para a gente continuar jogando. Então, foi uma questão de esporte muito forte. Me descobri dentro do handball, joguei handball muitos anos, campeonato interclasses, campeonatos municipais, e tem os regionais, né, que existem hoje. E a gente jogava isso em São Paulo, contra Caieiras, contra Franco da Rocha. A gente jogava no espaço maravilhoso de São Paulo, que era o DEF. E ele me incentivou a isso, e eu jogava bem handball, acredite. Eu manjava disso. Eu tinha 2 coisas que eu fazia muito: dança, com a Márcia Novo, que é a irmã dele, que vem no programa de vez em quando, fazia dança do ventre, e em paralelo eu fazia handball. Muito tempo, então eu fui muito o tamanho do braço, né? No tamanho, a gente arremessava a bola, treinava, era maravilhoso. Mas em um determinado momento da minha vida eu tentei me federar no handball, mas o horário não casava com o horário da escola, como se eu fosse uma boa CDF. Não é o caso. E aí eu tinha que escolher ou a escola aquele ano ou ir para o treino, e eu acabei adiando, né, a tentar me federar para terminar o ensino médio, e nunca mais voltei. Isso é um arrependimento, gente, que eu tenho de vida, porque aí eu acabei comendo como se eu estivesse malhando ou se eu estivesse jogando bola, e aí eu fui indo por um caminho da obesidade, que aí é outra história. Fica a dica aí, se você é dono de um estúdio de dança, isso é uma das coisas que ela gosta, chama ela aqui para patrocinar também, que ela vai ficar lá, você vai ver. Ela é assim, a vivência dela, ela traz isso aqui para dentro. Sim. Sim. Não é? Tatiana, muito empática, né? Sim. Isso veio já de lá de cima, quando você morava em São Paulo? Ou você foi aquela pessoa que acabou mudando com o tempo? Porque muitas vezes a gente olha para trás e fala assim, nossa, como eu era idiota! Aconteceu isso com você? Ou você sempre foi assim e você entende que você é assim, deveria ser assim? Então, eu vou falar para você de uma qualidade, de um defeito, que eu acho que a empatia pode
e eu vou explicar isso melhor para mim, na minha vida, né? Que eu acho que até onde eu entendi agora é falar de mim. Ai, desculpa o microfone. Eu tive uma questão muito séria com a empatia. Eu sempre fui empática, mas de um jeito que não era saudável para mim. Vou colocar um exemplo. Se a Thaís chegasse para mim agora e falasse assim, Tati, eu perdi um emprego, eu não sei o quê, eu ia tentar me virar, parar a minha vida para ver como é que eu ia fazer para solucionar o problema da Thaís. E isso era muito tóxico, eu não sabia, porque eu ficava me ocupando demais da vida dos outros, nesse sentido de tentar resolver as outras pessoas, e eu perdi gente demais. Vou colocar um exemplo. Você está num relacionamento tóxico, e aí você vem para mim e fala para mim o quanto tóxico é seu namorado. Eu tomava as dores, eu me colocava no lugar de como eu sentiria aquilo. E às vezes eu me metia no que não era para me meter. E perdia a amizade, porque enfim, a pessoa queria continuar naquele relacionamento. Tomando porque é certo que é errado as devidas proporções, era muito difícil ser empática quando você não tinha maturidade. Hoje eu me sinto mais madura emocionalmente, nesse sentido. A empatia sim é algo que eu tenho em mim e que eu gosto, é uma das minhas características que eu acho que são muito boas, mas eu aprendi que eu nunca vou conseguir estar no seu lugar, porque as minhas vivências são diferentes das suas vivências. Mas se eu conseguir respeitar aquilo que você está sentindo e poder te dizer que eu estou ali do lado porque você precisar, ou é diferente, né? Quando eu falo da empatia, eu me coloco no seu lugar, no sentido de respeito, tento entender o que você está passando e te auxilio do jeito que eu puder, nem sempre dando a minha opinião, mas às vezes estando do lado e dizendo, se você precisar, chama que eu tô aqui. Eu não sei se, mais uma vez, se eu respondi o que você me perguntou, mas eu acho que isso é uma coisa que com o tempo eu acho que melhorando. Já pensou em entrar ali na psicologia, fazer uma faculdade na área? E por que a resposta é não? A resposta é não, porque eu justamente peco nesse meu me envolver com as coisas. Então, ainda por mais que a gente tenha maturidade, quando você vai para um âmbito psicologia, você precisa ter ciente da distância. Você precisa ter a sabedoria da distância dos problemas que vão chegar até você. Então, chegou aquilo, você tem que manter essa consciência, não se envolver, ou não chorar. Ou, claro que tem aí as ferramentas. Eu falei, isso não é pra mim não. Então, eu não fui por esse caminho, porque eu falei, eu não vou dar conta, eu vou querer dar uma choradinha, né? Dar uma opinião, então não segui esse caminho não. Que conselho Tatiana Neves daria pra Tatiana lá do passado? O que você mudaria? Ou você não mudaria nada? Eu diria, tenha calma, eu acho, tenha calma. Por favor, Tatiana, o que você não souber, pede ajuda, porque eu tomei muito na cabeça na vida. Então, assim, tem coisas que eu diria, tudo bem você receber a ajuda das outras pessoas. Crie uma rede de apoio. E eu vou dizer para vocês uma coisa que para mim é muito importante. Parabéns, Tatiana, porque eu tenho amizades de mais de 30 anos, Thaís. E isso para mim é um troféu. E são pessoas que são amigas de verdade. E a minha vida mesmo não teria sido... Claro, pai, mãe e tal, mas estou falando dessa questão da menina, do que eu tive que construir. Eu construí laços muito, muito importantes que eu consegui regar e preservar e trazer até a minha vida adulta e até hoje. Então, embora eu tivesse algumas coisas de alerta, eu diria, parabéns, menina, você conseguiu entender a importância de uma amizade na sua vida e o quanto isso vai te ajudar a nortear outras coisas. Então, acho que eu iria por esse caminho. Entendi. O que fez a Tatiana sair de São Paulo para vir para cá, para Peruíbe? Inicialmente, eu acho que foi... Tudo bem, eu falo Peruíbe, eu sei que você mora em Ana Dias, mas está muito mais perto de Peruíbe que Itariri, né? Ana Dias, né? Mas vamos lá, o que fez a Tatiana mudar de ideia? Falar assim, nossa, eu preciso sair daqui e ir para outro lugar. Quem vive em São Paulo sabe que choveu, a cidade para, né? E agora tá pior do que na minha época. Eu tô falando de 16 anos atrás, eu tinha um trabalho na Paulista, então imagina, eu morava na freguesia do Ó e tinha que me deslocar até a Avenida Paulista de ônibus, então eu tinha que fazer baldeação, entre outras coisas e tal.
E a vida era acordar muito cedo para conseguir chegar na Avenida Paulista às 8 da manhã. Então eu saía de casa 5h30 para poder chegar na Avenida Paulista no horário certo. E chegava em casa 10 e pouco da noite, estresse, trabalho, tudo aquilo que paulistano vive de fato. E um determinado dia eu saí para trabalhar, chuva, enchente, um caos em São Paulo. E eu pegava uma van minúscula. E uma pessoa, imagina, a gente está falando de enchente em São Paulo. Uma pessoa entrou, eu vou falar para você porque foi exatamente essa decisão. Uma pessoa entrou nessa van, tudo fechado, comendo milho. E a pessoa terminou de comer o milho, ela abriu o vidro e jogou a espiga de milho na rua. E eu, automaticamente, que sou uma pessoa que normalmente sou mais blasé, mas não blasé, me considero nem um pouco blasé, mas mais calma nessas situações, eu falei, é por culpa sua que tem tanta gente passando por isso, que tá enchente, não sei o que, né? Eu tenho pavor a lixo jogado na rua, a gente não joga em lixo na rua mesmo, é uma coisa minha, desde muito nova. E a van aplaudiu, a pessoa saiu e eu disse, opa, não posso mais. E aí eu fui direcionando a minha vida para vir para cá, e aí vim para cá numa situação que também dá outra história, que é... Bom, pensou, o litoral é minha casa. Eu vou para lá que é mais calmo, né? Sim. Sabe o que te dá calmaria também, Tatiana? É você saber que o seu negócio está sendo bem visto, que ele está sendo bem cuidado. Por isso que existe a Central do Empreendedor. A Central do Empreendedor, que é uma assessoria contábil e administrativa, que eu conheço bem de perto, assim como você, né? Ela traz a segurança para o empreendedor em si. O nome da Central do Empreendedor, para quem não sabe, ele é exatamente esse, porque a gente pensa muito no empreendedor, na cabeça do empreendedor, muito mais nisso do que só mandar os arquivos mensais que uma contabilidade comum faz, que isso é a empresa. A gente quer saber da vida do empreendedor, dele estando bem, e para isso ele precisa que a empresa dele esteja bem, é lógico, muito bem assistida. A gente tem o sistema tracking, que é aquele que verifica todos os meses se está tudo certo, se não tem pendências com a Receita, né, com o Estado, enfim, com o município, se está tudo redondinho para sua empresa. Para quê? Para que a sua empresa seja, para que você, né, como empreendedor, fique calmo, possa viajar, possa ir num show com tranquilidade, sabe? Essa é a função do Central do Empreendedor. A gente conhece as empresas de dentro para fora. A gente vai lá, conversa com todo mundo, conhece todos os funcionários quando é o caso. Por quê? Porque esse é o caso. A Central do Empreendedor sabe que não adianta mais abrir um comércio, né? Abrir uma porta lá, aqui é uma contabilidade. Traga suas coisas para cá, fica sentado atrás de uma mesa esperando que os arquivos venham. Não, a gente sabe que a vida do empreendedor é muito corrida e a gente tem de ir lá. E essa é a Central do Empreendedor, tá? A Central do Empreendedor fica no número 997-744573. A gente tem só o telefone, por quê? Porque a gente vai até você que é empreendedor. Então, quem tiver interesse em manter a calma do seu negócio, chama a Central do Empreendedor porque ela é diferenciada. E isso foi um dos motivos da gente se conectar, né, Tatiana? Você conhece um pouco a Central do Empreendedor de perto, né? E como que foi essa vida de... Nossa, eu preciso cuidar da minha vida pessoal, no sentido de essa burocracia tá me matando, eu preciso terceirizar isso, porque eu sou uma pessoa que sempre estou lá e eu tomo as minhas decisões, então eu preciso que alguém veja isso, pelo menos. Tá, eu acho que assim, e começou, né, esse nosso contato com a Central, primeiro porque eu sou uma pessoa de humanas, começo por aí, embora diga que contabilidade de humanas eu acho um absurdo. Contabilidade ou saber o dia a dia da empresa, ou a burocracia da empresa, ou o que está sendo... isso mudou na legislação, e agora não é mais assim, agora é mais assado. Cara, isso me dá uma dor de cabeça terrível. Eu não sou essa pessoa, gente. Eu até falei em um dos programas, eu acho que foi nesse. Eu tenho problema com a organização, papelada, data, eu não sou essa pessoa. Então, o meu primeiro contato com vocês, eu acho que foi para imposto de renda,
Que eu falei, gente, não sei fazer isso, não quero fazer, e tá aqui os documentos e tal. Eu lembro de ter mandado uma pasta certinha com os documentos. Foi. Mas só isso também, na hora de lançar isso, a pessoa fala, não, se é pessoa física, faz isso. Não, eu quero mandar isso para alguém que vai fazer isso para mim direito. E super funcionou. Em seguida entrou com a Móveis do Serrador, né, com vocês, Sim. que é a empresa do Marcelo, a empresa que a gente entrou de cabeça com essa imposto de renda, a Móveis do Serrador, e aí o Chá da Tati nasceu, efetivamente, e aí mais uma vez eu digo, do que é, qual que é a atividade, ramo de atividade, o que vai ser? Cara, eu não tenho nenhuma preocupação com isso, sério, eu acho que assim, eu entrego na mão de vocês, a Central do Empreendedor resolve para mim, e eu venho aqui e faço o programa, tá tudo bem. Então, esse terceirizar, né? Eu falei aqui da Central do Empreendedor, mas aí você aprende um pouco com a vida que você não pode abraçar o mundo. Você mesmo estava falando isso antes em relação a se preocupar muito com os demais e esquecer você mesma, né? Então eu não posso abraçar um mundo. O que aquela pessoa que vai lá, sai do seu serviço, pega um ônibus, lá em São Paulo, né? E vai para Florianópolis, por exemplo, desbravar o Brasil aí. O que essa pessoa tem de conselho para quem está em casa ali? Eu vou usar uma coisa que me mexeu. Eu falo para vocês assim, gente. Para quem acompanha o programa, que é uma das coisas que você me perguntou, as pessoas têm que saber que não tem roteiro, né? Não tem. Vocês sabem, não tem roteiro. Tanto que agora eu fui pega de surpresa. Né? Mais surpresa do que o normal. Mais surpresa do que o normal. Porque as pessoas que eu trago aqui, eu quero ter as mesmas dúvidas e consciências do que as pessoas que estão em casa e tal. E o Marcelo, terapeuta, que veio aqui, ele disse uma coisa assim: você se abdicou muito. Eu vou chegar na sua resposta assim, Thaís. O quanto você se abdicou e se anulou para viver a vida do outro. Então você tem a vida que você merece. Essa frase de você tem a vida que você merece é uma coisa que me tocava muito antes. Eu cheguei, gente, aí sozinha para um motel. Não é sacanagem, um dia eu estava super estressada. Eu queria tomar um banho de banheira, eu não tenho banheira na minha casa. Eu fui para um lugar que tinha essa banheira e passei a noite, fui na banheira, assisti TV, sozinha, me dei esse presente. Eu tinha que ir para Florianópolis, eu não tinha nem companhia, eu fui para Florianópolis, fiquei em Florianópolis uma semana e depois eu voltei para casa. Eu já fui para Belo Horizonte um dia que eu estava totalmente estressada, a estrada é uma coisa que me acalma. Eu peguei um ônibus, eu não tinha carro na época, eu peguei um ônibus e fui para Florianópolis, para Belo Horizonte? Não foi Belo Horizonte especificamente, foi para Maringá, não lembro o nome da cidade. Uma cidade bem próxima agora, que eu não vou lembrar. Em Minas. Em Minas. Passei a noite lá, fiz algumas coisas durante o dia, peguei o ônibus e voltei no final de semana. Então, é claro que isso eu era adolescente, né? Agora, de vez em quando, eu me dou ao luxo de ir para algum lugar que tem uma banheira, que tem alguma coisa assim, para poder me desestressar. Esses pequenos mimos e presentes ou loucuras me faziam me reconectar com quem eu sou. Eu sou sagitariana, eu sou da estrada, sou uma pessoa que gosta disso. E o que eu diria para as pessoas hoje é assim, o quanto você está anulando quem você é em prol das outras pessoas, em prol do outro, do seu relacionamento, do seu amigo, da sua vida, do seu emprego. O quanto você está se anulando, porque a conta vem quando a gente fica, né, vai chegar um momento em que a conta vai bater, você vai estar ou doente ou você vai estar com alguma coisa assim, e você vai se perguntar, o que eu fiz por mim? Quem eu sou? Onde é que eu tô? E isso é uma pergunta que eu tentei levar uma vida me respeitando. Sempre aconteceu? Não. Às vezes a gente sai do prumo, né? Mas respondendo a sua pergunta, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, se olhar e se questionar o quanto você está se anulando ou se você perdeu de si e da sua essência, de quem você é. Então, é isso. Se encontre para te fazer feliz. Você começou a ficar pensando um pouco mais em você e logo que você começou a pensar um pouco mais em você decidiu ir atrás de uma academia. Sim. Certo? A Ideal Fit. Então fala um pouco sobre essa experiência que você inclusive me arrastou junto, né? Tô indo lá, tendo que acordar às 6 horas da manhã, todo dia, para conseguir ir à Ideal Fit. Eu era aquela pessoa, deixa eu só dar a minha experiência pessoal, né? Antes. Eu era aquela pessoa que falava assim, você é louco, acordar às
cedo pra ir fazer exercício. Eu via aquela galera correndo na praia e falava, Deus me livre. E isso eu tava dentro do carro, né? Lógico, né? Falava, nossa, Deus que me livre acordar cedo pra ficar fazendo exercício, ser tão natural, isso e aquilo. E aí, lógico, eu cuspi pro alto e voltou na testa, né? Porque agora eu tô arrastada nisso daí. E tô indo lá pra Ideal Fit e tô gostando, inclusive, tá, Tatiana? Mas fala, como que foi essa experiência aí com a Ideal Fit? Thaís, assim, eu tomei um tombo, gente, é isso. Eu tenho questões com mobilidade, né? Eu falo de um corpo gordo, e eu tinha questões de imagem, não sei o quê, mas eu meio que não ligava muito para isso, né? Mas ao mesmo tempo você vai descobrindo que você vai envelhecer, você vai perdendo musculatura, massa magra, que diz, né? E a sua mobilidade fica comprometida. Eu tô falando da mobilidade muito porque esses dias eu tropecei, e normalmente eu sempre fui a pessoa de ter reflexo rápido, né? Me segurava se alguma coisa assim acontecia, e eu caí mesmo. E aí eu disse, opa, tem uma coisa que não tá certa. A gente já sabia fisicamente sobre isso. E aí eu fui com a Ideal Fit, comecei a conversar com os responsáveis de outros ângulos, falando da BSTV, a gente estava se encontrando nesse sentido. E aí eu me desafiei primeiro pela mobilidade, e já tenho sentido diferença, faz algum tempo que a gente começou. Então eu já tenho começado a sentir algumas diferenças físicas, facilidade para dormir, também tenho um cansaço, tem tudo isso. E eu me senti muito acolhida, eu quero dizer, não estou puxando sardinha, não. Mas é claro que eu fui olhar outras academias, tá, gente? Mas uma coisa que me pegou na Ideal Fit foi porque na nossa conversa o papo não foi pela estética só. A estética é importante. Saúde. Estética é importante, tem muita gente que dá muita importância, que é delas e tal, mas isso pra mim foi... Ele olhou e disse, oi, não acredito, um dos donos, né? Aqui a nossa prioridade é outra. E aí eu me senti tranquila, desde que a gente entrou lá, eu acho que a gente é super acolhida, a Michele, nossa, uma querida. Espetacular, né? Espetacular, uma simpatia. E eu tenho sentido fisicamente, mas mentalmente também. Esses dias eu estava esperando, a gente estava indo junto, eu caminhei 1 quilômetro de manhã. Sei lá por que eu caminhei, porque eu não queria ficar parada. E eu fui caminhando, e eu jamais faria essa escolha, né? Tô aqui eu não sei se você sabe, mas para quem é ansioso, a caminhada, os exercícios ajudam muito. Para quem tem ansiedade mesmo, de fato, né? E você é uma pessoa ansiosa, né? Você tá aqui e em todos os sentidos, né? Porque você não aguenta, né? Enquanto a gente não começava o programa, você tava... Mas quem que vai ser? Qual que vai ser o assunto? Meu Deus, você ainda não me falou. Mas isso numa ansiedade no sentido bom, né? Nem na ansiedade no sentido ruim. E a academia, por exemplo, nesse caso, e eles não têm só modalidade de musculação, né? Lá na Ideal Fit, ele tem diversos tipos de modalidade lá dentro. Tem desde alongamento, tem o fit dance, enfim, tem diversas modalidades lá dentro que pode ajudar na sua saúde física, lógico, mas na mental também. Aí, aqui embaixo, né, no GC, daqui a pouquinho vai aparecer o contato lá da Ideal Fit, é o 99140-6396. A Ideal Fit, eu não falei até agora, mas fica lá na Avenida Luciano de Bona, 2017, se não me engano, é dentro do CRIO. Entra no CRIO, certo? Vai até lá ao fundo. Entendeu? E aí você vai conhecer a Academia Ideal Fit, é muito interessante, uma academia muito grande, assim, tem todo um acolhimento também nessa questão, né? Apesar de ser grande, esse que é interessante, né, Tatiana? É grande, mas você se sente acolhido lá dentro, você não fica perdido, você tem o aplicativo para ir acompanhando, você tem suas próprias metas, né? Você sabe o que é cada um dos aparelhos lá dentro, é bem assistido em qualquer uma dessas partes, enfim, é muito bom, né? Acho que a gente está finalizando, mas eu quero dizer uma coisa, 2 coisas que me chamaram muita atenção lá dentro. Primeiro, inclusive eles chegaram com equipamento novo esse final de semana, eu estava vendo lá uma postagem deles, mas eles têm o Espaço Kids, é um espaço infantil, então a gente não tem desculpa, né? Se você tem filho pequeno em casa, não é o caso do meu meninão, de 22, mas se você tem que também está na Ideal Fit. Também está na Ideal Fit. Se você tem um filho que precisa deixar ter um Espaço Kids, deixa o filho, vai lá, malha por 1 hora, se dê esse presente, isso é uma coisa. E a outra coisa que me chamou muita atenção
eles têm sempre, além do aplicativo, que você controla seu peso, não sei o quê, eles têm profissionais lá em cima e lá embaixo que estão sempre de olho. Você fez assim, tem alguém olhando para você assim, ó, tá tudo bem? Tá errado? Tá errado, tá aqui, não sei o quê. Então, mesmo para quem é rato de academia, né, que chama, que tá lá, que tá sempre, é bom você sempre ter um instrutor, alguém perto de ti. E a trilha sonora. Gente, eu muito bom. amo música, a trilha sonora é maravilhosa. Você sente vontade mesmo de estar lá malhando. Gente, o chá da Tati tá acabando, né? Mas é lógico, eu vou deixar a Tati convidar vocês brevemente pro próximo programa, tá? Na semana que vem. E é isso, gente. Tati? Fui surpreendida, gente. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado um pouco de saber um outro lado a meu respeito. E eu quero vocês de volta na próxima semana, em que eu vou entender um pouco melhor o que estava acontecendo. Um beijo para todos vocês. Até a semana que vem. E BSTV, Thaís, obrigada. Que bom, que gostoso. É isso.